Olá, amigos do Impacto News, estamos de volta hoje, sexta-feira. Final de semana chegou, dia 15 de fevereiro, já estamos ultrapassando a metade do mês do Carnaval. Hoje nós começamos falando sobre boas notícias. Vamos falar sobre o programa Mais Médicos. Você se lembra que os médicos cubanos que eram aproveitados nesse projeto foram dispensados, pelo governo federal e que agora estão sendo preenchidas as vagas. Aqui em Santarém, falando especificamente daqui, 3 comunidades ainda estão com a ausência desses médicos, desses profissionais. Mas agora a boa notícia é de que o Ministério da Saúde já conseguiu os candidatos que estarão fazendo a cobertura nas comunidades de Vila Curuai, Vila Socorro e Santana do Ituqui. São 3 vagas que estavam faltando preencher, das 17 aqui na nossa região, no nosso município. Vale ressaltar aí que o salário, a bolsa que o médico do programa Mais Médico recebe no valor de R$ 12.386,50. Eram 17, 14 já estavam preenchidas e agora, entre 15 e 17 de abril, as 3 vagas que estavam faltando ser preenchidas serão ocupadas por médicos do Paraná, do Maranhão e de São Paulo. Olha, eu recomendo para você um artigo que está publicado no jornal, no site do Impacto, sobre as obras aqui na Calha Norte. Você sabe que estava prevista a visita de 3 ministros no meio da semana aqui em Santarém, visitas que foram adiadas. Mas o coronel engenheiro do Exército, coronel César Calderaro, esteve aqui em Santarém, conversou com a nossa equipe numa visita que nós fizemos lá à Capitania Fluvial, e ele então escreveu um artigo publicado, eu repito, no Impacto, vocês lê, ele detalha sobre essas obras que o governo Bolsonaro está anunciando para a nossa região. Vale a pena você conferir. Nova operação da Polícia Civil no combate ao crime. A operação foi deflagrada hoje ao comando do superintendente regional da Polícia Civil, Jamil Cassep, e essa operação é denominada de Operação Cárcere 1. 30 mandados de prisão devem estar sendo cumpridos. Trabalhos começaram hoje pela manhã e até o final, até a nossa edição aqui do Impacto News, nós tivemos 3 prisões já efetuadas. São prisões preventivas e também condenatórias que estão sendo cumpridos esses mandados. Bem, agora vamos falar sobre o assalto que ocorreu a um salão lá na Avenida Borges Leal. Esse assalto, até com violência, praticada pelos bandidos, ele aconteceu lá na Borges Leal e a polícia correu atrás e já conseguiu prender o chefe da quadrilha que praticou esse assalto. Vamos acompanhar aí detalhes sobre essa matéria. É o delegado Jair Assunção que fala com o nosso repórter. Uma resposta rápida em relação ao assalto ao salão. Isso, aqui nós temos aqui o Tituca, o Manuel. O Manuel ele é proveniente da capital do estado, lá ele estava preso, teve a liberdade condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, mas acabou danificando a tornozeleira, dando fim na tornozeleira e vindo para a cidade de Santarém. Em Santarém, praticou assalto aqui ao salão de beleza aqui da Borges Leal, onde teve várias vítimas, as clientes do salão, e para isso ele utilizou da quadrilha dele, que composta inclusive de uma adolescente que foi utilizada como uma pessoa para ter acesso ao salão. No momento que a proprietária abriu a porta do salão, o Tituca, com a equipe dele, entraram no salão e praticaram o roubo daquele salão. E na saída tiveram apoio de um outro indivíduo com um carro que já estava esperando na saída ali na Borges Leal. Eles fizeram um rapa, levaram até o DV do sistema de vídeo monitoramento e o modo operante bastante diferente, Isso, é aquela questão de não deixar rastro. Só que a polícia ela trabalha de uma forma inteligente, com investigação, e a gente conseguiu as filmagens, onde ele comprovam o envolvimento dele na prática do assalto, inclusive utilizando da menor, que faz parte da quadrilha, que ele é o líder. O que foi recuperado dos objetos roubados? Isso. Está sendo feito o rastreamento dos aparelhos e foram recuperados joias das vítimas,
e que está sendo feito auto de apreensão e vai ser feito auto de entrega para as vítimas e o Tituca vai ficar à disposição da Justiça. Vamos falar agora sobre o caso do estudante que, infelizmente, nós temos que registrar aqui mais um caso de violência em Santarém. Populares localizaram um rapaz, um estudante da escola Rodrigo dos Santos, em um terreno baldio que sofreu agressões violentas. A polícia foi chamada, ele foi removido para o hospital, já passou por cirurgia, mas o estado dele é gravíssimo, está na UTI. É mais um caso em que a polícia vai correr atrás na tentativa de descobrir quem praticou, qual a pessoa que praticou esse crime ou as pessoas que praticaram, não é? Não se tem nada de detalhes ainda sobre essa situação, apenas de que o nome do estudante é Davi Amaral, da escola Rodrigo dos Santos, e foi encontrado desacordado. Ele foi muito atacado pelos bandidos, ou pelo bandido, e o estado dele é gravíssimo no hospital municipal. Bem, vamos falar agora sobre futebol. Vamos falar sobre o Campeonato Paraense. Mais uma vez, time de Santarém decepcionando. No jogo realizado ontem, aqui em Santarém, entre Tapajós e Castanhal, resultado de 0-0, mais uma vez um resultado que não é bom para a equipe do Tapajós. Inclusive, as equipes santarenas, São Francisco já havia perdido no meio de semana, né? Perdido por 5-4 para o Paragominas, e o São Raimundo também já havia perdido. As três equipes ocupam as últimas posições na tabela de classificação, estão todas em situação muito difícil. No próximo domingo, jogam São Francisco e São Raimundo. É o Raifran tradicional, que será realizado aqui em Santarém, no estádio Colosso do Tapajós. E, por outro lado, na Copa do Brasil também, outra decepção para a torcida alvinegra, o time do São Raimundo, no meio de semana, foi eliminado da competição ao perder por 2-0 para a equipe do Criciúma, lá de Santa Catarina. Deu adeus, então, à Copa do Brasil, o time do Pantera. Bem, agora vamos destacar o seguinte. A Capitania Fluvial de Santarém vai realizar a corrida comemorando os 101 anos da implantação da Capitania em Santarém. Essa corrida está com as inscrições abertas e você pode se inscrever lá na loja Lupo, do Shopping Paraíso, e também na própria agência da Capitania Fluvial. Para atleta amador, o preço é de R$ 40, e para o atleta profissional, o preço é de R$ 60. A corrida será realizada no dia 23 e conta com o apoio do jornal O Impacto. E por falar o Impacto, vamos destacar os principais assuntos de capa da edição do Impacto que está circulando hoje em toda a região. Vamos lá. Câmara tem que combater atos imorais e ilegais. De acordo com o vereador Paulo Gasolina, independente das ações do Ministério Público, o Parlamento santareno tem de combater a corrupção. Outra matéria em destaque, que você pode também assistir lá na TV O Impacto e no site do jornal O Impacto, é da doutora da UFOPA. A doutora da UFOPA alerta para a terceirização da educação dos filhos. Tânia Brasileiro analisa os aspectos que os pais devem levar em consideração na hora de educar as crianças. Destaca também a questão dos times santarenos, que estão com campanhas fraquíssimas no Campeonato Paraense de Futebol. Derrotas sucessivas fazem com que o trio São Raimundo, São Francisco e Tapajós ocupe a parte de baixo da tabela no Campeonato Paraense. Destaque também para a saída do São Raimundo da Copa do Brasil ao perder por 2-0 para o Criciúma, foi eliminado. E também, Justiça Federal nega embargo e Lucineide Pinheiro continua condenada por improbidade. E Ministério Público fiscalizará atos do prefeito de Aveiro, Wilson Gonçalves. E não esqueça também, no jornal Impacto, edição que está circulando, a edição impressa, tem lá a coluna O Bocão com destaques excepcionais que você não pode deixar de ler. É isso. Ficamos por aqui, um ótimo final de semana e até segunda-feira.